Olá, meus amores! Vamos lá para mais uma aula? Então, neste momento, nós vamos, tá certo, estudar com o livro de Geografia, tá bom? Nós vamos, olha, ver um conteúdo muito curtinho, porém ele é muito importante, que é a cidade e o campo, que está na página 24, tá certo? Então, quando nós falamos em cidade e campo, o que vem logo à nossa cabeça é a comparação de paisagens. Ou seja, o que faz a gente diferenciar a cidade do campo é o ambiente ao nosso redor, a paisagem ao nosso redor, né? Nós pensamos logo nos elementos da natureza, nos elementos construídos pelo homem, no que pode ter na cidade, no que não pode ter no campo. Então é assim que a gente vai fazendo essa comparação entre a cidade e o campo. Inicialmente nós fazemos a comparação através da observação das paisagens, tá certo? Porque quando nós falamos paisagem, paisagem não quer dizer só um ambiente natural, não, tá certo? Tudo que está ao nosso redor é uma paisagem. A rua que você mora, se você sair na porta da sua casa e observar ao redor, você está vendo uma paisagem, tá certo? Mesmo sem ela ter nenhum elemento natural, nenhuma vegetação, nada, mas ela é uma paisagem, tá certo? Então, paisagem é tudo aquilo que está ao nosso redor, independente do ambiente em que ela esteja, no ambiente rural ou no ambiente urbano, tá ok? Então, nas cidades, nós costumamos ver o quê? Prédios, estradas, uma grande movimentação de pessoas e veículos, construções e alguns elementos naturais também, né? Árvores, plantas, animais, só que animais domésticos, não é isso? Diferente dos animais que nós vemos no campo. Então, como os elementos que constituem a cidade é diferente, tá certo? Então, nós vamos dizer que a cidade, ela faz parte da área urbana, tá certo? Porque naquele espaço houve o processo de urbanização, de desenvolvimento, de modificação do espaço pelo homem, tá bom? Já no campo, nós observamos a predominância de quê? De elementos naturais, como árvores, rios, tá certo? Montanhas, estradas de barro, ou seja, a área, ela é uma área rural, diferente da área urbana. Ô tia, mas tem casas lá no sítio. Tem residências, sim, no sítio. Sim, tem residências, tem casas. Mas a área ainda continua sendo rural. Porque o que predomina, ou seja, na maioria, nós vamos ter elementos naturais. Mesmo o homem tendo feito algumas modificações, tá certo? Então, no campo, as pessoas, elas se dedicam a realizar algumas atividades primárias, como a agricultura e a pecuária, tá certo? Quando nós falamos agricultura, quer dizer o cultivo e a produção de alimentos. A pecuária envolve a criação de diversos tipos de animais, tá certo? Então, no campo, o cultivo de produtos e a criação de animais vão ter dois objetivos. Quais são? O primeiro é que esse cultivo de alimentos da agricultura e essa criação de animal pode ser para subsistência, ou seja, pode ser para o próprio consumo de quem está criando ou cultivando. Eu posso ter lá o meu roçado, ter a criação de animal, mas não é para vender, é para o meu consumo, para o consumo da minha família. Então, é a agricultura, é a pecuária de subsistência. Agora, quando eu cultivo, ou seja,
seja, planto em grandes áreas, né? Ou até em pequenas áreas também, e crio animais com o objetivo de vender os animais e os produtos da agricultura, então nós temos aí atividades comerciais, tá certo? Atividades que vão gerar lucro para os povos daquela área, tá ok? Então, nós percebemos que a forma como o homem se relaciona e convive nesses espaços é bastante diferente. Como? Primeiro lugar, as paisagens são diferentes, os tipos de trabalhos são diferentes, tá certo? A locomoção é diferente, ou seja, a forma como as pessoas se movimentam de um lugar para outro. Na cidade, geralmente se utiliza muito carro, muito a moto. Claro que na área rural também tem carro e moto, mas na cidade a movimentação é maior, né? Na área rural nós vamos acostumar a ver pessoas andando a pé, andando em cima de animais, em bicicletas, né? Claro que uma vez ou outra nós vamos ver a presença de motos e automóveis, tá bom? E nós vamos ter também a mudança no tipo de alimentação. Porque na área rural, principalmente para quem vive da agricultura de subsistência, ela vai estar consumindo produtos orgânicos, naturais, diferente da alimentação da cidade, que as pessoas estão consumindo na sua maioria produtos industrializados, tá certo? Ou que passaram por um processo de industrialização. Então, essas são as diferenças que nós podemos observar da área urbana para a área rural, tá bom? Paisagens, tipos de trabalho, formas de locomoção e maneiras de alimentação, tá certo? Ou seja, o modo de vida, ele se adapta à localidade que o ser humano vive. Ou seja, eu como ser humano vou me adaptar, vou me adequar à minha localidade. Se eu moro no campo, se eu moro na área rural, eu vou ter um estilo de vida da área rural. Se eu moro na cidade, eu vou adquirir o estilo de vida da cidade. Tá certo? Deu para entender a diferença do campo para a cidade? Espero que sim. Então, vocês aí em casa vão ler o conteúdo, que é bem curtinho, está só na página 24, tá certo? E vão desenvolver a atividade, que está na página 25 e também na página 26. Só que com uma observação, ó. Na hora de realizar a atividade, não precisa responder a questão 4 e a questão 7, tá certo? Não responde a questão 4 e nem a questão 7, tá ok? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula.